Glória a Jesus. E nós aproveitamos esse momento para agradecer a presença de todos aqueles que estão nos visitando, seja pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Você também que está conosco, você que está conosco online, você que está participando conosco dessa transmissão online, obrigado também pela sua companhia, que bom que você está aí conosco. Já foi dito, mas não custa nada repetir, seja um missionário virtual, pegue o link que você recebeu e multiplique ele, transmita ele para muitas pessoas. Quem sabe esse link, como chegou até você, possa chegar nas mãos, na vida de alguém que está tão carente de ouvir uma palavra do coração de Deus nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, querido, em Mateus capítulo 9, versículo 35. Como eu disse aqui, no momento do batismo é uma noite especial por vários motivos. É uma noite especial porque a igreja de Jesus está reunida, e toda vez que a igreja se reúne, algo especial sempre acontece. É especial porque nós podemos presenciar e testemunhar irmãos que, por serem salvos em Cristo Jesus, declararam isso publicamente através do batismo. E é especial também porque daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor, um ato memorial que nos traz tanta reflexão e nos traz também um entendimento tão claro daquilo que Jesus, da obra que Jesus fez por cada um de nós. É uma noite, portanto, não de chorar, não é uma noite fúnebre, não é um culto fúnebre, pelo contrário, a ceia do Senhor sempre deveria ser um momento de alegria, né? Eu sou daquela época que quando era noite de ceia do Senhor, dois sentimentos aconteciam, um sentimento de muita alegria e outro de profunda tristeza, porque dava a sensação que a gente não era digno de comer um pedaço de pão e beber um copinho de suco de uva, né? E jogavam aquele peso sobre nós, de maneira que a gente ficava tão culpado, que às vezes até devolvia para o diácono aquilo que a gente tinha já recebido. Pelo contrário, a ceia do Senhor, apesar de ter sido instituído na noite em que Jesus foi traído, mas ele instituiu para ser um momento de alegria. Jesus chama a ceia do Senhor de banquete, né? Eu não comerei de novo desse banquete até que eu venha. Então Jesus chama esse momento de um momento memorial muito festivo, muito alegre, porque a ceia do Senhor, ela não lembra apenas que Jesus morreu. Ela é um ato memorial e profético que nos lembra que aquele que morreu por nós ressuscitou dentre os mortos e ele voltará para nos buscar um dia. Portanto, é uma noite muito especial e nessa noite nós aproveitamos para refletir sobre o modelo que Jesus deixou para nós. Jesus é o nosso modelo perfeito, é o tema da nossa reflexão dessa noite. Jesus, o nosso modelo perfeito. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim a palavra de Deus através do evangelista Mateus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando também nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando toda sorte de enfermidades e doenças. Não há uma enfermidade que Jesus não possa curar, não há um mal que Jesus não possa sanar. Não há uma dúvida que Jesus não possa tirar, e não há ninguém que Jesus não queira alcançar. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas. Como estava a multidão? Aflita. Mas não apenas aflita, aquela multidão também se sentia desamparada. Desamparo, sem socorro, sem cuidado, sem proteção, sem pai, sem mãe, sem família, sem um lugar para descansar. Uma multidão que estava aflita e desamparada, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, como que dizendo assim, parafraseando Jesus: percebem como as coisas estão? Olha aí, vocês estão vendo o que eu estou vendo? É como se Jesus estivesse dizendo assim para os discípulos: vocês estão vendo o que eu estou vendo? Olha o tamanho dessa multidão, olha o tamanho desse desafio, olha a quantidade de pessoas que vêm até mim, buscando resolver os seus problemas, buscando solucionar as suas dores.
Parafraseando Jesus, é como se ele dissesse: vocês percebem a quantidade de gente necessitando ser curada, ser restaurada e ser alcançada? Talvez nesse momento um discípulo responde: é verdade, Jesus, é muita gente precisando. E Jesus confirma: sim, vejam como a seara é grande, mas observem também que os trabalhadores são poucos. Um contraponto que deveria fazer a gente pensar, um paradoxo que deveria fazer a gente refletir. Grandes necessidades, muitos necessitados, pouca gente disposta a suprir essas necessidades. Muitos doentes, muitos enfermos, poucos médicos. Quem foi na UPA essa semana deve saber do que eu estou falando. Muita gente problemática, muita enfermidade na alma, muita vontade de suicidar, pouco psicólogo, pouco psicanalista, pouco conselheiro, pouca gente disposta só a puxar uma cadeira e dizer: fala para mim o que você está sentindo. Aliás, gente, não precisa nem ser psicólogo para isso, basta ter amor no coração. Jesus está dizendo: vejam, a seara é grande, o campo é muito vasto, porém os trabalhadores são poucos. Nessa hora eu imagino um discípulo dizendo: e agora, Jesus, quem poderá nos defender? E agora, como solucionar essa equação? Como resolver esse problema, essa diferença entre demanda e oferta? Jesus disse: bom, o que nós temos a fazer é: peçam, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Jesus, nós reconhecemos mesmo que o Senhor é o nosso modelo perfeito. Embora nós tenhamos bons discipuladores, embora nós tenhamos uma igreja tão preciosa, embora nós tenhamos pastores altamente dedicados à tua obra, mas o Senhor é o nosso modelo perfeito. E nós queremos nessa noite olhar para ti, Jesus, como nosso padrão, como nosso modelo. E nosso desejo, talvez decisão daqui a pouco, mas por enquanto ainda é um desejo, nosso desejo é nos tornarmos semelhantes a ti, Jesus. Fala conosco nessa noite através da tua palavra, que já é tão abençoada. Ministra aos nossos corações, Senhor, trazendo a revelação daquilo que tu queres para nós. É no teu próprio nome, Jesus, que nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Jesus é o nosso modelo perfeito. Independente do ministério que você aspira seguir, independente do seu chamado, da sua vocação, seja ele para ir para uma outra cidade, para uma outra nação, ou ser um líder de célula na própria quadra onde você mora, no próprio condomínio que você vive. Talvez a sua aspiração, a sua vocação, o seu chamado seja ajudar as crianças a se desenvolverem na fé. Talvez a sua vocação, o seu chamado seja mais artístico e você gostaria de desenvolver os seus talentos servindo ao Senhor na área musical. Talvez você, nessa hora, ao me ouvir pregando no seu coração, você diz: uau, que vontade um dia estar ali, ser usado por Deus para compartilhar a palavra, ser um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Independente de qual seja a sua aspiração ministerial, independente de qual seja a sua vocação, Jesus é o nosso modelo perfeito. É para Ele que nós devemos olhar. Se queremos seguir um caminho seguro, que nos garanta sucesso naquilo que diz respeito a cumprir o plano e a vontade de Deus, Jesus é o nosso modelo perfeito. E esse texto nos apresenta um recorte, é só um recorte. Nós temos 4 evangelhos, nós temos informação em abundância, para que a gente possa desenhar Jesus como um modelo perfeito. Mas esse texto de Mateus, que se repete nos outros evangelhos, ele é apenas um recorte, que em poucas palavras, num intervalo bem pequenininho de expressões, nos mostra de fato o modelo que nós temos, que não apenas observar, mas o modelo que nós temos para seguir.
Porque nós vivemos a geração dos influencers. E na geração dos influencers, muitos são influenciados apenas por aquilo que observa. Mas Jesus não é do tipo do influencer que a gente observa. Aliás, o primeiro grande influenciador da história foi Jesus. Até um ateu tem que se curvar diante da realidade de que a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Eu fico imaginando um ateu numa faculdade dizendo assim: e na Grécia, tal, aconteceu tal coisa, e alguém pergunta, quando foi isso? E o ateu tem que dizer assim, ano 32 depois de Cristo. Eu fico imaginando a loucura que deve ser isso. O professor de história aqui deve saber muito bem como é que a coisa desenrola nesse sentido, né? Imagina um cético, Fernando. Imagina um cético numa sala de faculdade, cursando história, e tendo que apresentar um trabalho, e tendo que dizer que no ano 530 antes de Cristo aconteceu isso, isso e aquilo. De fato, até aquele que não acredita em Jesus tem que se curvar e dizer que ele é o divisor da história da humanidade. Meu irmão, não é à toa que nós batizamos nas águas. De fato, Jesus é o divisor de águas na vida e na história de qualquer pessoa que nele crer. Tudo na sua vida se resume a antes de Cristo e depois de Cristo. Todo testemunho que você escuta, sempre a pessoa vai dizer, antes de conhecer Jesus, eu era isso, eu era aquilo outro. Depois de conhecer Jesus, minha vida se transformou, eu agora sou isso, aquilo outro. Aliás, eu estava viajando essa semana e eu li uma frase num carro e deu vontade de quebrar o vidro do carro. Porque no vidro estava escrito assim, Deus é a melhora de vida. Pior mentira que possa existir. Deus não é melhora de vida, Deus é transformação de vida. Jesus não veio, o evangelho não existe para melhorar a vida de ninguém. Mentoria melhora a vida, coach melhora a vida. Jesus transforma a vida das pessoas. Jesus é transformação de vida. A sua vida, independente do tempo de conversão, ela se resume a antes de Cristo e depois de Cristo. A minha vida, a minha história se resume a antes do dia que eu encontrei Jesus e depois do dia que eu encontrei Jesus. O que acontece no meio disso é mero detalhe. Mas de fato a vida de todo ser humano, ela se divide em dois blocos principais, antes de Cristo e depois de Cristo, assim como a história da humanidade. Por quê? Porque Jesus é o modelo perfeito. Buda foi um homem maravilhoso. Maomé foi uma pessoa extraordinária. Allan Kardec foi um homem inteligentíssimo. Mas só Jesus transforma a vida das pessoas. Olhando para esse recorte de Mateus capítulo 9, versículo 35, nós observamos Jesus sendo uma escola para quem andava com ele. O texto diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Todas as cidades e povoados. Sabe por que Jesus é o nosso modelo perfeito? Ele não faz acepção de pessoas. Ele não contabiliza quantas pessoas tem naquela cidade para depois ir lá. Eu lembro, alguns anos atrás, eu coordenava um projeto missionário que usava eventos gospel para atrair pessoas e depois trabalharmos a consolidação deles. Eu me lembro, um dia fomos fazer um grande evento e convidamos um pastor de grande renome, que depois acabou se tornando deputado federal, e nós mandamos o formato do evento para ele, mandamos todo o croquis do evento para ele, como seria, onde seria, tal. E aí, uns 2 dias depois, a assessoria dele nos mandou um documento de volta. Eles queriam saber, assim, qual era a marca do microfone que ele ia pregar. Eles queriam saber, assim, qual era a potência do amplificador que a gente estava contratando para o evento. Ele queria saber se o palco era coberto de lona ou se era ao ar livre. E ele queria saber qual era a previsão de público que teria lá. Então eu disse para ele assim, há umas 300 pessoas. E a resposta que eu recebi, infelizmente, daquele colega de ministério,
o nosso artista não atende eventos com previsão de público menor que 1.500 pessoas. Eu até pensei um dia em trazer ele aqui na central, mas não cabe 1.500 pessoas aqui dentro, então eu desisti. Jesus é o nosso modelo perfeito, porque Mateus faz questão de dizer que Jesus, ele não fazia contas primeiro. Ele simplesmente ia andando por todas as cidades e povoados. Jesus não selecionava a casa de quem ele ia entrar. Jesus não selecionava o tipo de condomínio, se era dessa ou daquela construtora. Jesus não selecionava o tipo de público, se era A, classe B ou classe C. Jesus não contabilizava, não procurava saber se era uma metrópole, se era uma cidade ou se era um simples povoado do interior de Betânia. Jesus simplesmente ia andando, seguindo a nuvem, conforme o povo de Israel ia no Antigo Testamento. À medida que Deus ia conduzindo Jesus, ele ia seguindo a direção de Deus, não importa se era num grande aglomerado de pessoas em Jerusalém, ou se era debaixo de uma figueira, falando para 2, 3 pessoas. Jesus não se importava se a pregação da noite é para um grupo enorme de gente sabichão, ou se ele vai ter que pregar para um homem só, que com vergonha de Jesus, marca um encontro com ele de madrugada. Jesus não seleciona o público e nem o lugar onde ele vai estar. Saul falou aqui de Eduardo, de Conceição do Coité. Eu lembro quando nós fomos lá a primeira vez, alguns anos atrás, uma cidadezinha no interior da Bahia, deve ter lá seus, contando com os povoados, 25.000 pessoas, e olha lá se dá isso tudo. Eu lembro que a gente estava com uma trupe enorme indo conosco, Ludmila, Davi, Sácia, Regis Danese, tinha uma turma grande indo conosco, uma cidadezinha desse tamanho, tinha um hotelzinho de nada. E aí, a logística não foi muito bem calculada. E aí a Ludmila levou sua banda, o Regis levou sua banda, o Davi levou a banda dele. Aí ficou aquele monte de gente para colocar no hotelzinho da cidade. Hotelzinho bacana. Tinha café da manhã, então tá ótimo. Né, Érica? A gente que roda por aí, tem café da manhã, tá ótimo. E aí eu lembro que o diretor da caravana olhou para mim assim e falou: pastor, deu ruim. Encheu os quartos tudo. E ficamos sem um lugar para o senhor. Temos 2 opções. O senhor pode ir para um hotelzinho aqui de Riachão do Jacuípe, é tão bom quanto esse. Ou a gente tenta arrumar um lugar para o senhor aí na casa de um dos irmãos. Eu disse, opção 2. Logo fiz amizade lá com o irmão. Fomos para a casa dele. Primeiro dia de evento, me mandaram buscar lá, um carro bacana. Aí quando terminou o dia do evento, o diretor da caravana me chamou e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, pastor, o motorista falou que o senhor está numa croca, num buraco, numa casinha. Eu disse, estou lá mesmo, é isso mesmo. Pastor, não pode, pastor. Eu disse, mas é claro que pode. Aí qual o problema? E eu até espiritualizei o negócio. Eu falei, a Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha lugar onde reclinar a cabeça. Meu irmão, a família lá me deu cama, travesseiro, cobertor. Tomei um cafezão da tarde, um cuscuz daquele, arrumado, mas daqueles dias que eu vou aguentar 2 dias só com ele agora. Diz eles que quando eu voltar à noite, vai ter um bode assado para a gente comer. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou bem até demais. Quer que eu fale a verdade? Estou melhor que Ludmila, estou melhor que Davi Sácia, estou melhor que Regis Danese. Eu estou te contando isso porque muitas vezes Deus vai te colocar em situações que você chama de cilada.
mas é para provar o teu coração. Muitas vezes, reservas em hotel vão ser canceladas para provar o teu coração. Muitas vezes, promessas feitas não serão cumpridas para provar o teu coração. Muitas vezes você será surpreendido porque te mandaram fotos de um jeito, você chegou lá é outro. Isso é para provar o nosso coração, gente. E quantas vezes nós somos surpreendidos dessa maneira, e a primeira atitude nossa já é retrucar. A primeira atitude nossa já é reclamar. A primeira atitude nossa já é, vou entrar no Procon. Propaganda enganosa. Deus está testando o seu coração. Quantas vezes eu já fui convidado para ministrar em igrejas, que a foto do Instagram me enganou. Ó, vocês cuidado com essas fotos que vocês botam da central aí, hein? As pessoas que olham as fotos da central têm que saber o que nós somos de verdade. Quantas vezes eu fui pelo filtro do Instagram, pela posição que tiraram a foto, e fui para lá cheio de medo. Meu Deus do céu, como é que eu vou falar para aquela multidão de 14 pessoas no dia? Isso tudo é para testar o nosso coração, para saber aonde está o nosso coração, aonde você está apegado. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Não havia uma cidade que não chamasse a atenção de Jesus. Não havia um povoado que não atraía o favor de Deus através do Salvador. Não havia uma vila pequena que ele não desse importância. Não havia uma cidade grande que ele pensasse, aqui já deve ter muita igreja, não vou ficar por aqui não. Não, deixa eu te dizer uma coisa, o nosso chamado, ele pode ser específico, mas a nossa vocação, ela é atemporal, e ela não pode se prender a uma geografia. Aonde você for, és um ministro de Deus colocado naquele lugar. Aonde você chegar, grande, pequeno, é um lugar que Deus está te colocando para ser um ministro da parte do Senhor. Seja cidade grande, seja povoado pequeno, comece uma célula pequena e Deus vai te honrar, meu irmão. Eu estou sem jeito de começar uma célula, porque nós somos só 3 pessoas. O melhor número para começar uma célula são 3 pessoas. 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. 3 pessoas, bolo de fubá, bolinho de chuva e suco de groselha no final. Está resolvido. Para que mais que isso, gente? 3 pessoas, um faz o quebra-gelo, outro faz o louvor, outro faz a palavra, depois reveza de novo. Quem fez o quebra-gelo faz a oração. Para que tanta gente? Bota aquele montoeiro de gente lá, ninguém sabe o nome de ninguém, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe aonde mora, e aí, em vez de uma célula, está uma grande congregação reunida na varanda da anfitriã, que já está doida com tanta gente que não para de chegar naquele lugar. Multiplique esse trem, faz igual Jesus. Tanto as grandes cidades quanto os pequenos povoados recebiam a mesma atenção de Jesus. Isso deve servir para nós como escola. Diga comigo, todo lugar é importante para Deus. Diga, toda pessoa, em todo lugar, faz parte do plano de Deus. Eu lembro, quando eu fui chamado para implantar um projeto no OK Super Atacado, hoje vendida ao Mineirão, e me chamaram para implantar um projeto evangelístico lá, e a primeira vez que eu fui, tinha 4 pessoas. E quando nós concluímos aquele projeto, 2 anos depois, nós já tínhamos 4 reuniões acontecendo durante a semana, cada reunião tinha mais de 40 pessoas. Jesus é o nosso modelo perfeito, porque Ele não faz acepção de pessoas, e nem faz acepção de lugares. E o que Ele ia fazendo? Ele ia ensinando nas sinagogas. E o que é ensinar nas sinagogas?
Sinagoga era o lugar que os judeus se reuniam, portanto, os que já eram crentes. E sabe por que Jesus é o nosso modelo perfeito? Pega essa central, pega essa líder de célula. Jesus é o nosso modelo perfeito, porque ele aplicava as duas asas: amor para com os de fora, cuidado para com os de dentro. Embora Jesus investiu boa parte do ministério dele em ganhar os perdidos, ele investiu boa parte do ministério dele em sustentar e manter quem já estava dentro. Jesus poderia pensar: esses caras são crentes, não carecem da minha atenção, esses aí já são convertidos, já encontraram com Deus através das Escrituras, eles que se virem para amadurecer na fé. E quantas vezes, desavisadamente, por conta do movimento celular, a gente vai pendendo para a asa do amor para com os de fora e vai falhando na asa do cuidado para com os de dentro. Jesus é o nosso modelo perfeito, porque ele investe o seu ministério, inclusive, nos que já eram crentes. Eu quero fazer um desafio a você nessa noite, agora mesmo. O culto hoje é invertido, o apelo vem antes. Eu quero fazer um desafio a você agora mesmo, pensar em uma pessoa que já é crente, já é convertido, mas está passando por um momento de necessidade, está passando por um momento de angústia. Eu não estou falando sobre a nossa missão de evangelizar o perdido. Agora não estou falando sobre a nossa responsabilidade de ir até a Cracolândia, de ir em zona de prostituição, de ir para a rua evangelizar. Agora eu não estou falando da responsabilidade da célula de levar não crente para encontrar Jesus lá, não. Agora eu estou falando de pessoas já crentes, que já conhecem a palavra, que um dia já estiveram sentadas, que um dia já estiveram reunidos na sinagoga, e eles estão perto de você. Meu desafio para você é porque ao se relacionar com essa pessoa, a sua expectativa, o seu anseio é que o pastor da igreja enxergue essa pessoa, e talvez no seu coração você até diga: poxa vida, o nosso pastor fica preocupado lá com o sertão, o nosso pastor fica tão preocupado com os não crentes da comunidade, mas tem um crente que ele não está visitando, tem um crente aqui perto da minha casa, tem um amigo meu, tem um cunhado meu, tem um primo meu, tem um vizinho meu que é crente, mas que está fraco, que está ausente dos trabalhos da igreja, e o pastor não vai lá visitar. Jesus é o nosso modelo perfeito. Jesus não manda ninguém ir lá. Sabe por que Jesus não manda ninguém ir lá? E sabe por que Jesus é o nosso modelo perfeito? Porque ele entende que se ele está no ambiente, a missão foi entregue a ele. Então quero te desafiar agora a pensar, lembrar e se recordar de pessoas que já estiveram na sinagoga reunido e hoje estão fracos, distantes, longe de Deus, longe de Jesus. Até os que já eram crentes recebiam a atenção e o cuidado de Jesus. Até os que já eram da sinagoga recebiam um investimento da parte de Jesus. Ainda que menor, ainda que dosado, mas Jesus não entrava numa cidade que tivesse uma sinagoga e não entrasse na sinagoga para ministrar o evangelho. Meu irmão, uma igreja em células é uma igreja de duas asas: a asa da grande celebração e a asa dos pequenos grupos, a asa do templo e a asa das casas, a asa do amor para com os de fora e a asa do cuidado para com os de dentro. Quanto mais a igreja bate as duas asas, mais alto ela voa cumprindo o propósito de Deus. Célula é maravilhoso, mas nós precisamos da comunhão do domingo. Falar de Jesus para um não crente é renovador, mas restaurar o coração de um crente ferido é tão renovador quanto. Jesus poderia entrar numa cidade e dizer: aqueles ali já são crentes, o problema ali já está resolvido. Ei, não se engane, há muitas pessoas entrando pelas portas da sinagoga, cheio de aflições, angústias, necessidades na alma que precisam ser supridas.
E Jesus é o nosso modelo perfeito, porque Ele não ignora ninguém. Nunca se engane. Esse irmão que está do seu lado pode até ter carinha de crente, mas de madrugada, talvez o travesseiro dele é encharcado pelas lágrimas. Não se engane. Talvez a pessoa que está perto de você botou a melhor roupa e se maquiou porque ela não quer abrir o coração, não quer parecer que está sofrendo. Mas talvez por detrás dessa maquiagem tem alguém pensando em dar fim à própria vida. Tem alguém planejando desistir de tudo. Quem te falou que igreja nos protege dos problemas lá de fora? Não. A igreja não nos protege dos problemas lá de fora. O que a igreja faz é nos dar força para suportar os problemas que quem está lá fora não tem. Nós temos os mesmos problemas que as pessoas lá de fora. Nós temos os mesmos temores que as pessoas lá de fora, por isso você não deve ignorar ninguém aqui dentro. Por isso, quando você entrar por aquela porta e Deus falar com você assim, dá um abraço em fulano, não ignore isso. Por isso, quando você entrar por aquelas portas, quando você estiver adorando, quando você estiver orando e vir o nome do Fernando, você vai pensar assim, não, deve ser outro Fernando, esse aqui já é crente, esse aqui não precisa da minha oração. Não ignore. Se Deus trouxer à sua memória alguém que já faz parte da sinagoga, faça como Jesus, Ele é o nosso modelo perfeito. Mesmo tendo tantas demandas para solucionar, mesmo tendo tanta gente para visitar, mesmo tendo tantas pessoas para alcançar, Ele entrava nas sinagogas para ensinar. Mas sabe o que nos fala também? Sabe o que isso nos mostra também? Sabe o que Jesus entrar na sinagoga nos mostra também? Que Jesus estava o tempo todo preparado e predisposto a exercer o seu ministério. O ministério de Jesus incluía o ensino. Jesus, ele era mestre por excelência. E ele não perde uma oportunidade de fazer isso. Ô irmão, se eu perguntasse para você aqui, quantas oportunidades de exercer o seu chamado você desperdiçou nos últimos tempos? Quantas sinagogas abriram as portas para você entrar e ensinar, e você ficou, não, dessa vez não é comigo, não estou bem, não estou preparado, não estou legal, não, vou mandar fulano. Jesus é o nosso modelo perfeito, porque mesmo tendo tanta coisa para fazer, Ele nunca abriu mão de uma oportunidade de exercer o seu ministério. Existe uma frase que mexe muito comigo, e eu a uso como bússola para o meu dia a dia. Acreditando você ou não, gostando você ou não, um dia haverá uma prestação de contas. Todos nós, um dia, a Bíblia diz que compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Não é só o pastor, não é só o missionário Elber que foi para Felixlândia. Todos nós, um dia, compareceremos diante do tribunal de Cristo. E você sabe uma coisa que não será aceito lá? Desculpas. Nenhuma desculpa naquele dia será aceita. Sabe por quê? Vou te explicar. No dia da prestação de contas, você não terá que prestar conta do que você fez ou deixou de fazer. Naquele dia, você terá que prestar conta do que Deus mandou você fazer. A nossa única preocupação com o dia da prestação de contas tem que ser, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Porque naquele dia Ele não vai perguntar o que você fez. Aliás, existe uma passagem bíblica que nos mostra claramente isso. Alguém que chega diante de Jesus no dia da prestação de contas e começa a dizer, Jesus, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro. E Jesus já corta o discurso religioso e legalista assim na raiz e diz, nem te conheço. Na verdade, o texto original
ele deixa mais claro para a gente, porque no texto original não é não te conheço, no texto original é não me reconheço no que você fez. Por que não me reconheço no que você fez? É como se Jesus estivesse dizendo, eu não te mandei fazer isso. Você está dizendo que fez isso, isso e aquilo, mas o que eu te mandei fazer foi isso, isso e aquilo. Eu não quero que você preste conta para mim do que você andou fazendo lá na terra. Eu quero que você preste conta para mim do que eu mandei você fazer lá na terra. Daquilo que eu te pedi, é só isso. Eu só quero que você preste conta do que eu te pedi para fazer. Ensinar nas sinagogas tem dois aspectos. O primeiro é que Jesus não ignorava a necessidade dos crentes. O segundo é que ele não desperdiçava nenhuma oportunidade de exercer o seu ministério. E ele pregava as boas novas do reino. Ele pregava as boas novas, ele pregava as boas notícias. A palavra boas novas significa boas notícias. Jesus se ocupava de pregar boas novas. Jesus se ocupava de dar boas notícias para as pessoas. Irmão, vamos concordar com um trem aqui? Tem crente que é chato demais. Já falou aí, ó. Jeová já está confirmando. Tem crente que é chato demais. Tem crente que já chega recitando os 10 mandamentos, irmão. Tem crente que já chega mandando o outro para o inferno. Como se algum de nós tivesse recebido de Deus uma procuração para mandar pessoas para o inferno ou para o céu. Ninguém tem nas mãos, nem a igreja tem nas mãos, procuração de Jesus para mandar pessoas para o céu ou para o inferno. Portanto, pense bem, na próxima vez que você olhar para alguém e dizer assim, cuidado, se você continuar desse jeito, Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Você pode ter grandes surpresas. Você pode ter grandes surpresas. Pode ser que ao chegar no inferno, você não encontre essa pessoa lá. A nossa mensagem não é sobre o inferno, a nossa mensagem é sobre o céu. Nós não pregamos sobre o diabo, nós pregamos sobre Jesus. Pastor, mas tem que falar do inferno. Não, não tem que falar do inferno. Pregue a mensagem do Evangelho, o próprio Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não é o seu discurso religioso que vai convencer as pessoas do juízo de Deus, é a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Ei, para de querer ser o Espírito Santo na vida das pessoas, seja apenas um mensageiro das boas novas, seja apenas alguém que vai compartilhar as boas novas. Alguém já disse que se Jesus é o caminho, a igreja se tornou o pedágio. E ao invés de dar boas novas, boas notícias, a gente sai por aí fuzilando todo mundo. Pare de usar suas redes sociais para fuzilar as pessoas. Use suas redes sociais para dar boas novas. Ah, mas está explodindo não sei o que lá na Rússia, você não tem nada a ver com isso. Você não é formado em geopolítica, você não entende o que está acontecendo. Usando as nossas redes sociais para propagar más notícias, usando nossas redes sociais para multiplicar o caos. Gente, o diabo é especialista em criar o caos, o ser humano se especializou em multiplicar o caos. O diabo é especialista em criar o caos, e o ser humano se especializou em multiplicar o caos. Você está sabendo? E vai criando angústia no coração das pessoas antecipadamente. E vai roubando um pouquinho de paz que as pessoas ainda têm. Meu irmão, se você soube de uma notícia que tirou a sua paz, em nome de Jesus, não usa isso para tirar a paz do outro, não.
Se chegou a você uma informação que tirou a sua paz, em nome de Jesus, não transmita essa informação para você não tirar a paz do outro. Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de vila em vila, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas, dando boas notícias para as pessoas. Nós temos que propagar boas notícias. Ah, pastor, mas nem tudo está perfeito. É verdade, nem tudo está perfeito. Existem muitos problemas na igreja, existem muitas falhas no ministério, existem muitos erros em nossos relacionamentos, mas a grande questão é que nós somos especialistas em fazer o recorte do que é má notícia para propagar. Seja daquele que na segunda-feira vai catalogar tudo de bom que aconteceu no culto de domingo à noite, e propague isso, irmão. Seja daquele que vai juntar todas as boas notícias da semana e multiplica isso. Jesus é o nosso modelo perfeito, porque mesmo sabendo o fim da humanidade sem Ele, Ele gasta seu ministério anunciando as boas notícias daqueles que o aceitasse como Senhor e Salvador. Ao invés de dizer nessa noite que quem não aceitar Jesus vai para o inferno, eu prefiro dizer que aquele que entrega a sua vida para Jesus tem a vida eterna garantida, tem o céu garantido. Pastor, mas o senhor não vai estar enganando quem não aceitar Jesus? Não, quem não aceita Jesus, irmão, deixa eu te falar, existe uma fagulha da eternidade plantada no coração de cada homem. Até o índio que está lá no meio da selva, nunca ouviu falar do evangelho, quando ele faz alguma coisa errada, ele sabe que vai ser castigado. Porque existe uma fagulha de eternidade plantada no coração de cada homem. Você não precisa dizer para as pessoas as consequências, elas já sabem quais são as consequências. Agora, como um propagador das boas novas, você pode dizer, se você mudar de vida, se você mudar o seu caminho, se você alterar a sua rota, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus não é melhora de vida, Jesus é transformação de vida. Olhe para um casamento arruinado e diga, há salvação para o seu casamento. Olhe para uma família destruída e diga, há jeito para essa família. Olhe para alguém que está falido e diga, há jeito para a sua vida, tem solução para você. Seja um profeta de Deus nesse tempo que as pessoas carecem das boas novas de salvação. Elas olham para a televisão e só recebem más notícias, elas olham o jornal e só recebem más notícias, elas escrafuncham a internet e só encontram más notícias. Então seja você aquele que vai andar na contramão do mundo e transmita boas notícias. Eu estou decidida, todo mundo que entrar no meu Instagram só vai ver coisa boa. Mas pastor, só acontece coisa boa na sua vida? Não. Mas se Jesus é meu modelo perfeito, eu faço questão de propagar as boas notícias do reino. Quem sentar para conversar comigo só vai ouvir coisa boa. Mas pastor, não está acontecendo coisa ruim? Tá, mas ninguém tem nada a ver com isso, ninguém é obrigado a chorar as minhas pitangas. Mas eu sou responsável por produzir sementes de alegria na vida do outro. E além de pregar boas notícias, ele ia curando as enfermidades e doenças. Por quê? Por que Jesus é nosso modelo perfeito? Porque ele prega o evangelho todo para o homem todo. Jesus é o nosso modelo perfeito porque quando ele olha para uma pessoa, ele enxerga o físico, o emocional e o espiritual. Jesus, quando olha para uma pessoa, ele vê as demandas da alma, ele vê as demandas do corpo. E algum tempo atrás, eu me lembro muito bem, quando estávamos num congresso, alguém nos impactou com uma palavra que fez a gente sair de lá, balançando mesmo nas pernas e repensando a nossa vocação. Porque ele disse assim, quantas vezes você passa por alguém e dá a paz do Senhor, e ele disse, como que alguém que não tem nada para comer dentro de casa vai ter paz do Senhor, irmão? Você passa por alguém e dá a paz do Senhor, e essa pessoa está com um filho doente, e está com um marido desempregado, e está com a conta de luz sem pagar. E como é que uma pessoa dessa vai ter paz do Senhor, irmão? É o evangelho todo
para o homem todo. Jesus, ele não sai dando a paz do Senhor. Jesus chega para alguém e diz: qual é a sua necessidade? Do que você está precisando? Por isso que às vezes Jesus parece até meio idiota. Porque ele chega para um cego e pergunta assim: quer ver? Quer? Oh, meu Deus do céu! Não, irmão, não é idiota essa pergunta, não. Vai que o cego está acostumado tanto com as esmolinhas e não quer voltar a enxergar para começar a trabalhar. Então, se o cego falar assim: não, Jesus, não quero ver não, eu só quero uma bengalinha, Jesus arrumaria uma bengalinha para ele. Não, Jesus, não quero enxergar não, arruma um cão-guia para mim. Jesus ia arrumar um cão-guia para o cego, ué. Não, Jesus, quero enxergar. Ah, você quer? Cospe no chão, faz lama, bota no olho. E o cego diz: não sei se quem pecou fui eu ou meu pai, eu só sei que agora eu vejo. O tempo todo você vai ver Jesus desejoso e decidido de atender a necessidade das pessoas. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem necessidades específicas e nós temos que parar com esse negócio de generalizar. Nós temos que parar com essa tendência nossa de lidar com as pessoas no atacado. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um jeito, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um buraco na alma, cada pessoa tem um grito suplantado no coração. E nós, olhando para Jesus como nosso modelo perfeito, temos que tomar essa decisão no nosso coração de sermos específicos no desejo de atingir o âmago da necessidade das pessoas. Quem precisava ser ensinado, o que Jesus fazia? Ensinava. Quem precisava ser visitado, o que Jesus fazia? Visitava. E quem precisava ser curado, o que Jesus fazia? Curava. Há necessidades que suprem você, que não suprem o seu irmão. Se Jesus é o nosso modelo perfeito, nós precisamos perceber que há um sentimento que move tudo o que ele faz. Porque no versículo seguinte, 36, diz que ao ver as multidões, essa mesma multidão que ele está curando, que ele está ensinando, que ele está pregando boas novas, ao ver essas multidões, Jesus era movido por um sentimento de compaixão. Ao perceber as demandas, ao perceber as necessidades, ao perceber os vácuos deixados pelo Estado, ao perceber os vazios deixados pela família, ao perceber as necessidades que ninguém conseguia suprir, um sentimento brotava e dominava o coração de Jesus. E Mateus, assim como Marcos e depois João, é tão específico quando diz que quando Jesus via aquela cena, via aquelas multidões aflitas, desamparadas, abandonadas como ovelhas sem pastor, sabe o que movia o coração de Jesus? Revolta? Não. Como muitos de nós, quando vê situações assim, a gente deixa a revolta dominar o nosso coração. Revolta nunca revolucionou nada. Compaixão sempre vai revolucionar tudo. Quando Jesus via as necessidades, as carências, as demandas, os vácuos deixados, ele não era tomado por um sentimento de revolta, como muitas vezes acontece conosco. Ele era tomado por um sentimento de compaixão. Compaixão, a palavra compaixão é sofrer com. A palavra paixão, ela significa sofrimento. Por isso você está sofrendo tanto, você está apaixonado. Pronto. É por isso que é chamado paixão de Cristo. Por isso que a sexta-feira santa é chamada sexta-feira da paixão de Cristo. Porque a palavra paixão no seu sentido original é sofrimento. Quem já se apaixonou sabe muito bem por que paixão é sofrimento. Compaixão é sofrer com. A gente usa muita palavra empatia.
Mas a empatia não explica o que Jesus sentia pelas pessoas. A gente diz assim, você tem que ter empatia. Aí outro pergunta assim, mas o que é empatia? Aí o filósofo de Instagram responde, empatia é se colocar no lugar do outro. Ninguém te chamou para se colocar no lugar do outro, cada um tem o seu próprio lugar. Olha aqui, se você se colocar no lugar do outro, vai ser você, não vai ser mais ele. Logo, empatia não resolve o problema da sociedade. Compaixão não é se colocar no lugar do outro. Compaixão é entrar junto com o outro na dor dele. Empatia é quase que eu roubo a sua identidade, eu coloco a minha identidade em você. Porque existe uma frase que diz assim, eu no lugar da Simone reagiria assim. Você tem o seu lugar e ela tem o lugar dela. Você no lugar dela é você roubando a identidade dela e colocando a sua identidade nela, isso não é justo e nem correto. Nenhum de nós foi chamado para roubar a identidade do outro e se colocar ou colocar sua identidade no lugar dele. E é por isso que a gente tem grande dificuldade de entender a maneira diferente dos outros se mover. É porque a gente diz assim, eu no lugar dele. Você no lugar dele seria você. Você no lugar dele, você está anulando o outro. E anular o outro não é ajudar o outro. Anular o outro não é socorrer o outro. Enquanto a empatia é tentar se colocar no lugar do outro, compaixão é entrar junto com o outro na dor dele. É sofrer com, não é sofrer no lugar, é sofrer com. Ah, meu irmão, quantas pessoas Deus tem colocado diante de nós, ao nosso redor, e Ele tem nos chamado a sofrer com essa pessoa. Não é assumir o lugar dela, porque a dor dessa pessoa é a dor dela. Aliás, nunca puxe para si a dor do outro, porque essa dor pode estar ensinando ele. Não é sobre pegar a dor do outro para si, é sobre entrar com ele na dor dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque o Senhor vai tomar o meu lugar? Porque o Senhor tem empatia e toma o meu lugar na dor? Não, porque tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Jesus não assume o nosso lugar na nossa dor. Ele entra conosco na nossa dor. No meio da dor, Jesus dá a mão para a gente e fala, eu sei o que é sofrer, vamos lá, vamos juntos, você vai sair dessa, você vai aguentar. Ele não toma o nosso lugar na dor, porque Ele sabe muitas vezes que essa dor, aliás, está nos amadurecendo, está nos treinando, está nos capacitando a dar o passo para o próximo nível. Mas Ele, por compaixão, Ele assume o lugar de companheiro nosso na dor. Na dor, seu marido pode te deixar, mas Jesus não te deixa. Na dor, sua família pode não te entender, mas Jesus te entende. Na dor, seu pastor pode não estar nem aí para você, mas Jesus está 24 horas antenado, ligado no que você está passando. Por quê? Porque o que move o coração de Jesus é compaixão, sempre foi, continua sendo e sempre será. Ele voltará para buscar a sua igreja, sabe por quê? Porque Ele tem compaixão de nós. Ele diz, não deixarei você sós, não deixarei você sós, por compaixão enviarei o Espírito Santo. Não deixou a gente só, por compaixão de nós. E depois Ele diz, voltarei para buscar vocês, por compaixão de vocês, eu não deixarei vocês sofrerem eternamente nesse planeta contaminado pelo pecado. Jesus nos salvou por compaixão, Ele nos deu o Espírito Santo por compaixão, e Ele voltará para nos buscar, porque o coração de Jesus é cheio de compaixão por mim e por você. Jesus não vai voltar porque Ele tem empatia por nós. Jesus vai voltar porque Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Movido de compaixão,
Porque ele olhava para aquelas pessoas, para aquela multidão e via que ele era um povo aflito, desamparado, como ovelhas sem pastor. Olha só, meu irmão, Jesus não generaliza. Jesus faz a leitura das pessoas. Jesus para Jesus dizer que aquelas pessoas eram aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor, no mínimo ele parou para conversar e conta a sua história. O que está acontecendo? Que lágrima é essa? Que cara amarrada é essa? O que está acontecendo com você? E Jesus começa a fazer uma leitura. A gente lê um texto desse, a gente pensa, a primeira impressão é que Jesus aplica ali um sexto sentido, ou Jesus aplica ali uma premonição, ou Jesus encarna ali o poder de Deus e começa a fazer leitura de raio-x, quase que um X-Men lendo as pessoas por dentro. Não. Quando Jesus disse que ele se compadece das pessoas, porque elas eram aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor, é porque em algum momento Jesus dedicou um tempo para ouvir a história dessas pessoas. Aqui não é mais sobre sentimento, aqui é sobre tomar conhecimento. E só é possível tomar conhecimento a partir da decisão de firmar relacionamento. Qual a leitura que você faz das pessoas ao seu redor? Elas podem ser exatamente pessoas aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Aí você diz, mas fulano é muito difícil. Ela é difícil porque ela está aflita, desamparada e se sentindo sem pastor. Em algum momento da vida dela, a aflição falou mais alto. Em algum momento da vida dessa pessoa, o desamparo gritou mais alto. Em algum momento da vida dessa pessoa, o descuido ou a falta de pastoreio falou mais alto. O que acabou tornando essa pessoa que foi criada em mais semelhança de Deus, numa pessoa, segundo a sua ótica, alguém tão difícil de se relacionar. Pessoas difíceis, na verdade, são pessoas aflitas. Pessoas difíceis, na verdade, são pessoas desamparadas. Você chama de pessoas difíceis, Jesus chama de ovelhas sem pastor. Jesus é o nosso modelo perfeito, porque ao perceber as necessidades, ele chama os discípulos e os inclui na missão. Ao ver as multidões, saber que se tratava de gente aflita, desamparada e ovelhas sem pastor, ao invés de vestir a capa do Superman, ao invés de tirar o óculos e se revelar como super-herói e dizer para aquela multidão, ei, eu sou a solução para todos vocês. Não, ao invés de se fazer de super-herói para aquelas multidões, olha o versículo seguinte. Então, ele disse aos seus discípulos, como que dizendo, vocês estão vendo o tamanho da demanda? Vocês estão percebendo o tamanho das necessidades? Vamos lá, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês porque a seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. Eu preciso de vocês porque a demanda de problemas sempre será maior do que a oferta de solucionadores. Eu preciso de vocês porque eu reconheço que não consigo sozinho solucionar o problema do mundo inteiro. Jesus é o nosso modelo perfeito porque ele admite, ele assume que o problema da humanidade é grande demais para uma pessoa só resolver. E ele recorre, o Filho de Deus, paradoxal, né? O Filho de Deus recorre a homens comuns, gente limitada e cheio de defeitos, para somar com ele na solução dos problemas que ele enxergou. Talvez a atitude mais insana ao perceber um problema é você tentar solucioná-lo sozinho. Nós fomos criados como seres relacionais. Igreja é lugar de compartilhamento e relacionamento. Jesus é o nosso modelo perfeito porque, embora pudesse ter a solução sozinho, ele sabe que não é para isso que veio. Ele veio treinar pessoas a juntarem forças toda vez que perceberem
uma necessidade. Quando eu disse que Jesus não tira a roupa e veste a capa do super-herói, não é que ele não pudesse fazê-lo, ele poderia fazê-lo. Ele poderia olhar para os discípulos agora e dizer: ô cambada de preguiçoso, ô cambada de sem noção, eu vou mostrar para vocês agora como é que resolve os problemas da humanidade. Fica olhando aí que eu vou mostrar como é que resolve os problemas. Ele não o faz. Eu finalizo dizendo que Jesus é o nosso modelo perfeito, porque ele inclui pessoas imperfeitas no seu plano de redenção. Como no relato da multiplicação dos pães, em que Tiago, André, chega dizendo que tem uma multidão de milhares de pessoas com fome. E Jesus fala: então, quem é bom de arrumar problema, que seja bom também em solucioná-los. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, não foi aqui não, tá, irmão? Foi em outra igreja. Finge que foi. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor tem que conversar com a irmã da manutenção. Dá uma olhada ali. Fez assim: pastor, tem uns 3 domingos que eu estou reparando aquela teia de aranha ali. Eu falei: tem 3 domingos? Quebra a mão, pegar uma vassoura e ir lá e arrancar? Eu tenho uma filosofia de vida comigo. Se Deus me mostrou, Ele está contando comigo. Mas sabe o que a gente faz? A gente faz o que a humanidade faz desde o jardim do Éden. Isso é culpa do outro. Isso é problema do outro. Foi a mulher que tu me deste. Ao invés de entender que aquela demanda percebida é uma oportunidade de entregar o meu melhor, eu transfiro responsabilidades. Eu disse: irmão, mas que coisa, 3 semanas que tu tá, a aranha já criou filhote, irmão. Se tu tivesse arrancado da primeira vez, tu ia matar só uma mãe, agora eu vou ter que matar mãe, filho, neto. Tu esperou a coitada da cria. Fui brincando para descontrair, para no final dizer: que bonito, hein? Você viu? E ao invés de tirar, ficou esperando que outro visse. Imagina esse irmão orando de madrugada: ô Senhor, revela a irmã da manutenção que tem uma teia de aranha naquela lâmpada. Eu não aguento mais chegar no culto de domingo e ver aquela teia de aranha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ô Espírito de revelação, vai até aquela irmã que está cega, não está percebendo as necessidades do ambiente. Tu me mostraste, Deus, aleluia, obrigado porque tu me deste uma visão espiritual aberta. Visão espiritual aberta e coração fechado. Bom de oração e ruim de serviço. Ótimo para sapatear no poder. Terrível para dar uma varrida no templo. Nunca transfira responsabilidades que Deus está te mostrando. Nunca transfira responsabilidades que Deus está te mostrando. Jesus pega gente comum, chama os discípulos e diz: o pessoal está com fome. E o que tem aí? 5 pãezinhos de nada, 2 peixinhos. Pois bem, eu vou orar, eu vou agradecer. Aí os discípulos pensaram assim: e ele vai fazer chover, igual aquele filme da Disney, né? Ele vai fazer chover hambúrguer. E Jesus surpreende os discípulos, porque ele ora pelos pães, agradece pelos pães, e depois você lê lá, devolve os pães para os discípulos e fala: agora vai lá e distribui. E não foi a oração forte de Jesus que multiplicou os pães e os peixes.
Foi a decisão dos discípulos de compartilhar o que recebeu, que fez com que 5 pães e 2 peixinhos alimentassem uma multidão faminta. Jesus percebe uma demanda gigante, e mesmo podendo resolver sozinho, ele era o Filho de Deus, ele está ensinando porque ele queria ser modelo. E ao invés de vestir a capa de super-herói e tentar resolver sozinho, ele chama os discípulos e diz: está vendo? Está vendo as demandas? São muito grandes. Percebem a multidão aí que está precisando de mim? E os discípulos: Jesus, muita gente, né? E Jesus fala: pois é, por isso que eu chamei vocês. A seara é grande e os trabalhadores, pouquinhos. Aí os discípulos nessa hora veem o tamanho da necessidade, veem o tamanho do problema, e devolve a bomba para Jesus, e pergunta para Jesus: tá, Jesus, é verdade, nós estamos percebendo, são grandes demandas, são grandes necessidades, é muito problema que tem para resolver, Carapina é muito grande, é muita gente, o Brasil é enorme, é verdade, Jesus, tem muita coisa para fazer, mas vamos lá, o que a gente faz? E aqui Jesus mais uma vez se torna o nosso modelo perfeito, porque ao invés de simplesmente arregaçar as mangas, botar a mão na massa e sair desesperadamente fazendo, o que Jesus ensina? O que ele diz para os discípulos? Rogai, pois, ao Senhor da seara. Sabe o que Jesus está dizendo? Toda solução de problemas começa com uma vida de oração. Toda solução de problemas, pequeno, médio, grande, começa com a vida de oração. Jesus podia dizer agora assim: bom, vou dizer para vocês o que você tem que fazer. Ó, o seguinte, ó, você vai pregar naquele canto ali, ó, você vai pregar naquela cidade ali, ó, vamos resolver esse problema aqui agora. Eu vou distribuir vocês aqui pelas aldeias, pelas vilas, e a gente vai resolver esse problema rapidinho. Não. Jesus diz: orem, orem, roguem ao Senhor da seara, e Ele vai providenciar trabalhadores. Deixa eu te dizer, meu irmão, você pode ter um coração compassivo do tamanho do mundo, a sua compaixão pode ser gigante do tamanho do mundo, mas a solução final sempre vem do Senhor. A solução para os problemas, no final das contas, sempre vem do coração de Deus. O nosso papel primordial, o nosso papel inicial, ao perceber uma demanda, ao perceber uma necessidade, ao perceber um vácuo, ou digo mais, a nossa atitude mais sábia ao ter uma necessidade dentro de nós é rogar ao Senhor da seara, porque aquele que te chamou é fiel, Ele vai completar a obra que Ele começou. Ah, eu não tenho esse recurso, rogue ao Senhor da seara e Ele te dará. Ah, eu não tenho essa ferramenta, rogue ao Senhor da seara e Ele te dará. Ah, eu não tenho esse dom, rogue ao Senhor da seara e Ele te dará. Ah, eu não tenho tal conhecimento, rogai ao Senhor da seara e Ele te dará. Ah, eu não tenho gente para trabalhar comigo, rogai ao Senhor da seara e Ele enviará trabalhadores. O que Jesus está ensinando o primeiro passo para solucionar qualquer problema é rogar ao Senhor da seara. Logo, Jesus é o nosso modelo perfeito, porque Ele não faz nada sem antes consultar o Pai. É como se Ele estivesse dizendo assim para os discípulos: vamos conversar com o Pai. Se Ele mandar a gente fazer isso, a gente faz. Se Ele mandar a gente fazer aquilo, a gente faz. Se Ele mandar a gente fazer 3 coisas, a gente faz 3 coisas. Se Ele mandar fazer uma, a gente faz uma. Se o Pai falar que é só para ficar esperando alguma coisa acontecer, nós vamos ficar só esperando alguma coisa acontecer. Mas o que Jesus está dizendo tudo começa com uma vida de dependência de Deus. Quer solucionar problemas? Você tem problemas a serem solucionados? Rogue ao Senhor da seara, peça ao Senhor da seara e Ele certamente dará a solução. Você tem uma demanda para ser solucionada? Coloque diante do Senhor da seara. Você tem pessoas ao seu redor com demandas a serem solucionadas? Coloque essas demandas diante do Senhor da seara. Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, o que eu posso fazer? Pai, qual o passo que eu tenho que dar? Senhor, qual decisão que eu tenho que tomar? Jesus, o Filho de Deus, olha para os discípulos e diz: eu não faço nada antes de falar com o Pai. Eu não tomo nenhuma decisão antes de falar com o Pai.
Vocês querem saber o que a gente tem que fazer? Pergunte para o Pai. Vocês estão precisando de alguma coisa? Peça para Ele. Está faltando trabalhador? Vamos rogar ao Senhor da Seara e Ele enviará trabalhadores. Jesus é o nosso modelo perfeito. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Discipulado. Discipulado é transformar pessoas em filhos de Deus semelhantes a Jesus. Essa é a missão do Evangelho. Transformar pessoas comuns em filhos de Deus semelhantes a Jesus. Por que semelhantes a Jesus? Porque Jesus é o nosso modelo perfeito. Ele é o nosso espelho, Ele é a nossa referência. Então você quer saber o que tem que fazer para transformar o mundo ao seu redor? Olhe para Jesus, Ele é o nosso modelo perfeito. Você quer saber o que fazer para ter uma vida com qualidade? Olhe para Jesus, Ele é o nosso modelo perfeito. Feche seus olhos nessa noite. Permita que os mesmos sentimentos que tomaram o coração de Jesus, os mesmos sentimentos que impulsionaram Jesus, possam tomar o seu coração e te impulsionar nessa noite. Esse é dizer: Jesus, eu quero aprender contigo. Jesus, se você é o modelo perfeito, eu quero te imitar. No mundo de influencers, onde as pessoas ficam olhando o que fulano está comendo, o que ele está vestindo, em qual cidade ele está indo, aonde ele está tirando férias. Jesus, eu quero olhar para ti. Eu quero olhar para ti, Jesus, e ter o Senhor como a minha fonte de inspiração. Eu quero olhar para ti, Jesus, e estabelecer o teu padrão como o meu padrão. Eu quero olhar para ti, Jesus, e estabelecer a tua vida como o meu modelo de vida, Jesus. Oh Jesus, se você é o modelo perfeito, eu quero me tornar semelhante a ti. Por isso eis aqui a minha vida, eu a consagro diante do teu altar. Vamos adorar a Jesus nessa noite.